Bom dia a todos, é uma grande honra participar da 20ª edição do Congresso USP de Contabilidade. O nosso ensaio ele se refere às medidas tributárias relativas ao Covid-19 e uma análise comparativa das ações governamentais de auxílio aos contribuintes. E foi escrito por mim, Alexandre Evaristo Pinto, e pelo meu colega Rinaldo Leon Gomes Braga Pereira. Nós partimos da premissa que a crise econômica decorrente da Covid-19 ela não tem precedentes e, ao mesmo tempo, ela implica um grande dilema por parte da administração pública. A gente tem um aumento dos gastos com saúde, sobretudo, ao mesmo tempo que a gente tem uma diminuição da arrecadação tributária, uma vez que grande parte das riquezas que a gente utiliza como base de cálculo, elas são diminuídas por conta da retração econômica, como receitas, lucros. E partimos aí de um estudo elaborado em parceria pela OCDE, pela Organização Intra-Europeia de Administrações Tributárias e pelo Centro Interamericano de Administrações Tributárias, no qual eles propõem uma classificação das medidas que estão sendo tomadas pelos países para auxílio aos contribuintes. Então eles vão classificar em políticas de tempo adicional, medidas de aceleração de reembolsos, políticas de auditoria e segurança jurídica e medidas de aprimoramento de serviços prestados. Em virtude da limitação de tempo e espaço, a gente se propôs a analisar o primeiro grupo, políticas de tempo adicional, no qual há também uma classificação em 5 nesse relatório. A gente tem medidas de extensão de prazos, medidas de diferimento de pagamento de tributos, medidas de suspensão de medidas de cobrança, medidas de aumento de programas de parcelamento e medidas de remissão de multas e juros. Com relação à primeira, as medidas de extensão de prazo, é interessante que o governo federal, que é o nosso âmbito de aplicação aqui, ele estendeu o prazo de algumas obrigações acessórias, DCTFs, EFD, obrigações relativas ao Simples Nacional. Isso é uma medida bastante importante na medida que o Brasil é o país onde mais se gasta tempo com obrigações acessórias. Com relação às medidas que envolvem o diferimento de tributos, também houve algumas medidas interessantes, como prorrogação de prazos para pagamento do Simples Nacional, PIS e COFINS, contribuição previdenciária patronal, serviços de telecomunicação. Então, essas são as medidas que efetivamente vão dar impacto no caixa e a gente teve algumas medidas que foram relevantes. Com relação às medidas de cobrança, que é o terceiro grupo, também houve medidas relevantes na medida em que foram suspensos a instauração de novos procedimentos de cobrança por parte do governo federal, assim como foram prorrogadas as validades de certidões negativas. Com relação à quarta medida, os programas de parcelamento, também houve ali abertura de prazo para transação tributária, assim como houve extensão de prazo para alguns parcelamentos. Com relação à última ação, que trata de remissão de multa e juros, essa daqui, infelizmente, a gente não viu no Brasil, que seria o perdão de dívidas relativas a multas e juros. No caso concreto, por exemplo, o Peru ele adotou esse tipo de medida. A gente entende que seria uma boa medida também, na medida que não penaliza o contribuinte nem pelas multas nem pelos juros. Basicamente, esse é o teor do artigo, ficamos à disposição.